TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Oi pessoal, já estamos aqui no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, com uma alegria imensa receber cada um de vocês aqui na casa da Mãe Maria, você aí da sua casa se sentindo em casa, não pessoal? Muito bom receber todos vocês que são milites, vocês que ainda não são milites, mas esse recorte maravilhoso da gente poder adentrar com a permissão de cada um de vocês, nas casas em todo o nosso Brasil, e inclusive através das plataformas digitais e pela parabólica, através do canal 321, o Brasil todo agora tem a oportunidade de assistir a TV Imaculada. Que maravilha, que alegria grande, mais essa conquista para a nossa TV Imaculada, e graças também a todos vocês milites que nos acompanham e fazem acontecer também toda a programação. Como vocês sabem, nós iniciamos o nosso Viver com Fé e Saúde com o quadro Viver com Fé. E agora, neste mês de janeiro, o nosso convidado, o diácono Valdeir Santana, ele que é lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas, vai trazer mais uma mensagem sobre como nós podemos ter uma vida de oração mais ativa em 2024, neste ano que só está começando. Diácono, é com você, por favor. Olá, Cláudia. Olá, querido povo de Deus, queridos milites. Então, continuando esse processo sobre fazer a vontade de Deus neste ano de 2024. Uma das coisas que nós podemos fazer e contribuir para o nosso crescimento espiritual é uma reflexão sobre a nossa vida, uma memória daquilo que precisa ser mudado em nós. Quantas coisas precisam ser mudadas, não é verdade? Quantas coisas precisam ser curadas, transformadas? E o caminho para essa cura, para essa transformação é um sacramento. O sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. É quando nós nos despojamos de nós mesmos, ou seja, quando nós fazemos um exame de consciência e nós queremos então nos limpar diante de Deus, examinando aquilo que somos, não é verdade? Aquilo que pensamos e falamos, nossos gestos, atitudes e ações, nós então vamos a caminho da cura, porque o sacramento da confissão é considerado e é, na verdade, um sacramento de cura. Então nós nos colocamos diante do sacerdote como a pessoa do Cristo que vai nos perdoar em nome de Cristo e da Igreja. E antes de que ele faça a oração da penitencial, para nos perdoar, nós precisamos, antes de tudo, examinando-nos a nós mesmos, reconhecendo as nossas falhas e os nossos pecados, ir com o coração desejoso da graça do Senhor, desta reconciliação, dessa cura e desse perdão. Então, quando nós nos encontramos diante do sacerdote, que está em pessoa de Cristo, nós vamos ao Cristo que é justo, juiz e misericordioso. Então, eu coloco para o Cristo, para o sacerdote, aquilo que eu vivi, tenho vivido, pensado, falado, aquilo que eu me ometi, aquilo que eu disse. E uma coisa também precisa ficar muito clara quando o assunto é o sacramento da confissão. Quando nós vamos nos confessar, nós não podemos, como se diz, enrolar com a confissão. Nós precisamos ser diretos, É dizer, olha, Senhor, eu pequei. E falar o seu pecado. Matei, roubei, furtei, pequei contra o mandamento de honrar pai e mãe, faltei domingos e festas, cobicei. Esses pecados, fui invejoso, fui orgulhoso, fui soberbo. É confessar, dar nome ao seu pecado, é você se colocar como culpado e sair com a graça
do arrependimento e com a graça do perdão de Deus através da oração sacramental do sacerdote. É isso, Cláudia. É examinar-se a si mesmo, fazer uma boa confissão e estar aí, livre para fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Gratidão, Diácono Valdeir Santana, por estar conosco aqui no mês de janeiro, deste ano que só está começando. Mas agora eu quero convidá-los a acompanhar o vídeo do programa tema desta semana. Vamos assistir? A saúde integrativa biológica considera a saúde numa perspectiva em que os seres humanos funcionam como unidades completas e integradas e não como um agregado de partes separadas ou fragmentadas. Na saúde integrativa, a abordagem é direcionada para o indivíduo como um todo e não apenas para a doença. No âmbito familiar, seria a inter-relação afetiva entre os membros de uma família, bem como a construção de valores, costumes, comportamentos e vínculos entre os integrantes desse sistema, sejam eles consanguíneos ou não, constituindo uma rede de apoio. Saúde integrativa no âmbito familiar. Esse é o tema do Viver com Fé e Saúde desta semana. Pessoal, que tema interessante aqui para nós trazermos logo no início do ano de 2024, saúde integrativa biológica no âmbito familiar. O nosso convidado, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui Dr. Sérgio Germinari, ele que é organizador deste método aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já está aguardando ali, já vai falar conosco. E que alegria recebê-lo aqui em nosso Viver com Fé e Saúde. E eu quero convidar a todos vocês para reunirem em família aí, liga para o amigo, liga para os outros parentes, para poderem acompanhar este tema tão relevante aqui em nosso programa. Mas agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. De volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, pessoal. Que alegria recebê-lo aqui pela primeira vez em nosso programa. Ele vai falar sobre saúde integrativa biológica no âmbito familiar. Olha que maravilha. Vocês se reuniram todos aí para poderem acompanhar o programa dessa semana? Nós estamos recebendo aqui com muita alegria o Dr. Sérgio Germinari, ele que é organizador do método Saúde Integrativa Biológica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você está aí do outro lado do Brasil e quer conhecer melhor esse trabalho? Vem com a gente que nós vamos agora conhecer e bater um papo com o Sérgio. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, querido. Obrigado, Claudinha. É um prazer estar aqui, primeira vez, como Sim. você mesmo colocou, trazendo esse conhecimento, trazendo essa bagagem que eu já trabalho aqui dentro da nossa cidade, dentro do nosso território, do estado do Mato Grosso do Sul. Eu sou o primeiro fisioterapeuta dentro da nossa cidade e do nosso estado com a formação da visão da saúde integrativa biológica. Excelente, perfeito. E para quem está nos assistindo, eu quero que você primeiro se apresente. Quem é o Dr. Sérgio Germinari? Você já falou fisioterapeuta, né? O organizador desse método, mas quem é o Sérgio? O Dr. Sérgio, ele é uma pessoa abençoada por Deus, né? Filho de Deus Pai também, Sim. que é casado com uma esposa maravilhosa, que é a Letícia. Um filho também amado, abençoado, próspero, abundante, que tem vontade de trazer esse conhecimento e transformar vidas, né? Além disso, amoroso, carinhoso, amigo, honesto, bondoso, qualidades não falta quando a gente para olhar, no caso dentro de mim, as crenças que fortalecem a minha identidade, né? E eu vou fazer um recorte aqui, vocês que sabem, que acompanham o programa, que sabem que eu coordeno já há muitos anos, há mais de 20 anos, o grupo dos Doutores Palhaços, e o Sérgio já compôs os Doutores Palhaços, e era um palhaço assim encantador, maravilhoso, não? Então, a gente já observa assim, não há como, doutor Sérgio, a questão da formação profissional sem a formação pessoal, né? Isso é fundamental, a questão da espiritualidade, a questão da família, né? Você que já está formando a sua família, então isso também faz toda a diferença em um profissional qualificado, não? Com toda certeza, eu já tive a oportunidade de desenvolver um projeto ao seu lado, né? Aquela fase onde eu passava por um amadurecimento e uma transição da minha vida contribuiu muito como pessoa, como profissional
dentro de um pilar, né, que eu considero muito importante hoje quando a gente fala da saúde, que é exatamente o autoconhecimento, Sim. onde eu tive a oportunidade de fazer parte desse projeto com você, que são os Doutores Palhaços. Isso me estruturou muito, até porque lembro que em uma das nossas reuniões eu passava por um problema emocional, então a gente teve uma oportunidade de conversar. Então, eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive quando a gente esteve à frente, junto com você, dentro desse projeto maravilhoso que é os Doutores Palhaços. E como eu costumo dizer, Deus que vai escolhendo, assim, selecionando os seus filhos para compor esse projeto. Agora, conta pra gente um pouco sobre essa saúde integrativa biológica e como que ela se aplica, doutor Sérgio, no contexto familiar. Bom, a saúde integrativa biológica, para que todos possam entender, ela é um método que tem essa abordagem integrativa e a visão sistêmica, né? O propósito de estar trazendo essa formação aqui para Campo Grande, né, para todo o nosso estado do Mato Grosso do Sul, é para que a gente possa transformar vidas e transformar famílias, né? Quando a gente para analisar os pilares que compõem essa formação, nós utilizamos 3 pilares básicos, que é o físico, o mental e o espiritual. Perfeito. Dentro desse contexto, nós temos ferramentas terapêuticas para trabalhar com o paciente de acordo com a necessidade. Se ele precisa de uma abordagem manual, apenas para tratar um determinado sintoma, uma determinada disfunção, patologia, de acordo com as mãos em si, com uma terapia manual. Também tem a formação da osteopatia, que é uma prática integrativa, e também quando existe a necessidade da gente trabalhar um sistema de vida. Sim. Existe dois pilares de um sistema de vida. Ou ele é funcional, ou ele é disfuncional. E como que a gente aprende a observar isso dentro desse método? Analisando realmente qual é a posição de cada um dos membros familiares. Então, por exemplo, é muito importante vocês saberem que a mãe, ela tem um papel importante dentro de um pilar e o pai, ele tem um outro papel importante dentro de um outro pilar. E quando nós temos um ambiente funcional, onde cada um respeita e está inserido no seu papel, nós temos um ambiente familiar sadio. Então, nesse contexto, a gente para analisar esse ambiente e fazer exatamente esse posicionamento, essa correção quando necessário. Então, a visão do método é ter essa visão física, emocional e espiritual, posicionando, corrigindo esses indivíduos que fazem parte hoje de um núcleo familiar. Como se diz, cada qual no seu quadrado, cada qual no seu Exato. espaço, né? Com toda certeza. E quando você fala desse trabalho realizado junto à família, isso você está dizendo desde o bebezinho, os pais, né? Os adultos, os idosos também. E o que difere, querido, esse sistema do método que você está trazendo para a gente para o método tradicional? Perfeito, isso é muito importante. Por exemplo, a partir do momento que nós paramos para analisar o posicionamento de cada indivíduo, a mãe, vamos pegar o primeiro referencial, ela é referencial na vida de uma criança do 0 ao 3º ano de vida. Ela exerce o papel materno. Okay. O pai, ele é referencial para a criança do 3º ao 7º ano de vida. Ele exerce o referencial paterno. Nesse contexto desse ambiente familiar, hoje nós vivemos uma fase da vida onde nós não temos mãe inserida dentro do ninho, né? Por quê? Porque dentro do nosso cotidiano que nós vivemos hoje, as mulheres também estão fora de casa, trabalhando, né? Tem todo esse contexto que proporciona essa evolução ao nível feminino e em contrapartida nós temos pais que também não estão inseridos na sua posição de origem. Eles estão, em vez de estarem, é o que eu falo para os pacientes, em vez de eles estarem inseridos no ambiente de caça, de território, que tem a função de provedor familiar, o que nós estamos tendo? Homens inseridos dentro do ambiente do ninho, que é o posicionamento que a mãe deveria estar muito bem posicionada. E isso, dessa inversão de posicionamento e de valores, para as nossas crianças, desde a fase inicial de vida, que é os recém-nascidos, como você posicionou, já gera vários traumas. E isso, conforme as crianças vão crescendo e se desenvolvendo, emerge uma cascata de sintomas, tanto físico, emocional, e aí a gente tem não só as doenças físicas, mas também as doenças de comportamento que hoje estão em bastante evidência, né? Aí entra aí dentro da pediatria o TDAH, o autismo, déficit de atenção e outros, né, e outras patologias que hoje a gente vem observando que vem crescendo cada vez mais
dentro desse contexto. Sem sombra de dúvidas. E as pessoas até falam isso, né? Até porque também tem aquele outro recorte que não é necessariamente que nunca existiu. Já existia, mas não era diagnosticado, não, perfeito. doutor? Eu falo para os meus pacientes, hoje nós temos uma saúde muito rica. E ter um diagnóstico precoce é maravilhoso. Fundamental. Por quê? Porque a partir do momento que os pais chegam no meu consultório falando, vou pegar como exemplo o autismo, Tá. né? Os pais chegam, doutor, o meu filho ele está com um quadro de autismo, né? O que eu faço? Eu falo, olha, a gente precisa olhar para a essência. Qual que é a essência? É a base familiar, é o primeiro amor, é o primeiro elo de conexão. Os pacientes que eu atendo dentro do meu consultório, que chegam com um diagnóstico em relação a esse, quando a gente para olhar para o sistema de vida familiar, o ambiente, a gente percebe o quanto que essa família ela não está conectada, ela não tem bons elos de conexões sociais. E a gente percebe isso analisando justamente posicionamento de pai e posicionamento de mãe. A gente vê famílias onde marido e mulher competem entre si, onde uma quer estar mais bem posicionada e o outro acha que ele não tem que exercer uma função paterna ou até mesmo materna quando a mãe não está presente porque ele é o homem, aí entra um pouquinho do preconceito, do machismo. Então a gente precisa entender todo esse contexto para dar esse suporte para essas crianças quando eles chegam com esse determinado diagnóstico. Quando nós levamos para esse campo analítico da saúde integrativa biológica, esses quadros relacionados a comportamento, a gente fala que são indivíduos, crianças que estão totalmente desconectadas com o ambiente familiar. Essas crianças, elas têm muitas vezes aversão a um toque ou elas são carentes do toque. Os pais falam, doutor, o que acontece dentro do seu ambiente, do seu consultório que é mágico? Meu filho chega aqui, ele para de gritar, ele não fica nervoso e ele sai daqui muito tranquilo. Quando a gente volta para casa, ele volta totalmente estressado, nervoso, gritando. Qual que é a grande diferença? Eu falo, quando ele chega no meu ambiente, do meu espaço, eu trabalho uma empatia, um ambiente acolhedor, eu gero bons elos de conexões com o paciente, a gente consegue modular todo um sistema nervoso que está disfuncional. A criança se sente vista, né? Exato, a criança reconhecida, reconhecida, valorizada. validada. Até porque, na verdade, com a correria e pressão do dia a dia desses pais, é aquela velha premissa que as pessoas sempre falam, né? O melhor presente, aquilo que é concreto. Mas e o afeto? Em que espaço é que está? Eu trabalho com 3 leis dentro do meu consultório, que são leis pilares também dentro da nossa formação da saúde integrativa biológica. 3 leis sistêmicas que você já deve conhecer, que é a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do amor. Né? Então a gente precisa organizar isso para os pais entenderem que um ambiente sadio, ele proporciona uma qualidade de vida e uma boa saúde para o seu filho. E outra coisa, compartilha com a gente exemplos práticos dessa abordagem que você vem aplicando, como que ela influencia positivamente, você já trouxe alguns recortes, mas um exemplo assim prático em relação a essas famílias que você já atendeu. Por exemplo, eu tenho um caso aqui que eu posso comentar com vocês, é muito comum um bebê chegar no meu consultório com refluxo. Olha. Fase inicial de vida. E se a gente leva para um conhecimento mais analítico, fisiológico, o refluxo, ele é, antes disso, só para que vocês possam entender. O bebê, na fase inicial de vida, ele está naquela fase que nós, dentro da neurociência, dentro da fisiologia, o bebê ele tem um cérebro reptiliano, que é um cérebro de sobrevivência. E ele tem duas características importantes. Ou ele está preparado para a luta, ou ele está preparado para a fuga. E isso ativa toda uma fisiologia que nós falamos, que é uma fisiologia patológica, que é um fator estressante nessa criança. E desse fator estressante, nós temos esse sistema nervoso, que é modulado pelo sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, ele para de trabalhar de forma equilibrada. Quando nós temos saúde, nós temos a homeostase corporal, nós temos esse sistema nervoso funcionando em equilíbrio. A Claudinha sabe muito bem disso. Espero que vocês também saibam. Se não souber, depois a gente pode vir falar sobre esse assunto também. Sim. E dentro dessa fisiologia especial, que é essa falta de modulação, a criança acaba adotando um padrão mais de uma fisiologia simpática. A Sim. fisiologia simpática, nós sabemos que é a fisiologia que vai trazer vários sintomas, e dentro desses sintomas, o quadro de refluxo, cólica, disquesia, gases, que vai influenciar todo um padrão disfuncional daquela criança em relação à fase inicial de vida. Dentro desse contexto, a partir do momento que a gente trabalha realmente esse ambiente familiar, a gente consegue melhorar esses fatores estressores da criança. E aí a gente consegue desativar
a reação de alerta, que essas crianças realmente elas chegam no meu consultório bravas, nervosas, com sintomas aflorados, e a partir do momento que a gente para corrigir esse sistema, modular esse sistema nervoso, nós conseguimos ótimas evoluções, simplesmente tratando os bons elos de conexões e os referenciais de pai e mãe, como eu comentei para vocês. Perfeito, até porque quando se fala em neurociências, e nesse recorte que você trouxe para a gente, nós estamos falando também de doenças psicossomáticas. Exato. Então, às vezes, os pacientes eles chegam no consultório dizendo, me tira essa ansiedade. Não há como não tirar a ansiedade, mas é porque faz parte desse processo de luta e fuga o tempo todo. E como você colocou, se não existe essa regulação, se isso está descompensado, aí realmente acaba gerando estresse e uma ansiedade perturbadora, que é o que realmente é necessário cuidar, paliar nesse sentido de que o paciente tenha qualidade de vida, né? Com certeza. Agora conta pra gente, como que as famílias podem aplicar esses princípios da saúde integrativa biológica na sua vida cotidiana? Porque assim, você está trazendo o exemplo dessas crianças, né? A conversa, uma boa anamnese com esses pais, então esse direcionamento não é somente com a criança, Exato. é com a família nesse sentido. E quando tem irmãos, da mesma forma, doutor Sérgio? Exato, da mesma forma, né? Eu falo que a gente tem, dentro de uma visão da saúde integrativa biológica, ferramentas para trabalhar a nível de prevenção, a nível de reabilitação e a nível de informação. Sim. Né? E com essas ferramentas informativas a gente consegue exatamente isso que você comentou e me questionou. Posicionamento, referencial são a base para uma evolução de um princípio terapêutico. Então, dentro dessas ferramentas, no processo de avaliação, a gente se põe a olhar para todo esse ambiente. Perfeito, perfeito. Mas aguarda um instantinho aí que a gente já volta a conversar. Porque nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, olha isso, nós estamos falando sobre saúde integrativa biológica no âmbito familiar. O nosso convidado é o querido Dr. Sérgio Germinari, ele que é organizador deste método aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já trouxe várias informações relevantes no bloco anterior. E continuando a nossa conversa aqui, Sérgio, como que a saúde integrativa biológica, ela aborda essa prevenção de doenças em nível familiar? Conta pra gente. Essa parte da prevenção é exatamente o que eu comentei no último bloco, a parte da informação. A gente tem essa vertente, a gente pode trazer esse conhecimento para os pais, e a partir do momento que eles tornam isso como verdade, eles criam uma nova crença, um novo hábito. Isso é interessante a gente falar também. Dentro da neurociência, para que uma nova crença seja adquirida, você precisa ter metas, rotinas e repetição. Essa repetição ela precisa ser exercida pelo menos até 180 dias para que isso se torne um novo arquivo mental. Então, não é simples assim dar as orientações e pedir para que os pais desenvolvam novamente metas e exerçam referenciais sem ter práticas. Importante você falar dessa questão da recepção, da repetição e do tempo necessário para se tornar um hábito, porque a pessoa faz na primeira, na segunda, na terceira semana e fala, não está dando certo. Não vou continuar porque não está dando certo. Não é isso, é que nem academia, né? Vai lá, uma semana já quer um resultado imenso. Exato. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de vir para cá eu dei uma olhadinha no Instagram e hoje, né, é o dia, olha só que interessante, uma revista norte-americana publicou isso. Hoje é o Dia Mundial da Desistência. Olha! 80% das pessoas que estimularam metas para o ano que se inicia já desistem dessas metas, e isso é comprovado cientificamente. No primeiro mês ainda do ano. No primeiro mês, nós estamos falando de no máximo 20 dias do primeiro mês. E sabe que nós entrevistamos, também falamos, né, sobre essa questão de metas, enfim, de planos, estratégias, e muito interessante é que, até no Janeiro Branco, que nós entrevistamos o idealizador da campanha do Janeiro Branco, Leonardo vinha dizendo assim, não vai deixar para fazer na última semana de dezembro, que você está envolvido com festas e com aquele espírito ainda natalino.
espera passar essas festas, espera todo mundo voltar para o seu trabalho, voltar para suas casas e aí então faz de uma forma racional. É exatamente o que você está trazendo, Sim, né? A questão da desistência. Senão a pessoa fala, não, deixa para lá, ano que vem eu faço. E é impactante você saber que Muito. 80% desiste com com um padrão de 20 dias. E olha que nós estamos falando, para que você estabeleça um novo padrão mental, você precisa de no mínimo 180 dias. E eu falo para os pais, você fazer um filho é totalmente diferente de você exercer a maternidade e a paternidade. Então, Perfeito. os pais chegam no meu consultório assim, doutor, mas eu Perfeito. estou desesperado, será que eu vou conseguir? É muito difícil? Não, não é difícil. Porque nós estamos vivendo uma era onde o que é comum tomou lugar do que é normal. Né? E a gente precisa aprender que o normal ele sempre existiu. As coisas que foram evoluindo e foram perdendo um pouco da sua essência dentro dos princípios de vida. E, consequentemente, fragilizando as pessoas, né? Porque Exato. você não pode falar um A, que aí os demais vai lá e coloca o alfabeto todinho. Exatamente, Né? E aí fica Claudinha. tão delicado, as pessoas ficam tão fragilizadas, vamos dizer assim, Exato. um risco para a saúde mental, não? Então, isso é um dos pontos principais que eu trabalho com os pais. Saúde mental, a gente precisa ter calma, porque isso é o cérebro, ele é um músculo, ele precisa ser exercitado. É a mesma coisa de você ir para uma academia. Você não vai chegar numa academia e no máximo 15, 20 ou 30 dias ter um físico que você deseja o ano inteiro. É exercício, é diário, é com calma, é com empatia, é com Disciplina. paciência, é com disciplina, que você tem total condições de exercer e ser um bom referencial para o seu filho na fase inicial de vida. E isso eu falo porque a gente observa dentro do ambiente do consultório, temos a visão da formação. Então, as pessoas que se propõem a fazer uma formação conosco, elas também, conforme elas vão adquirindo essa conscientização, esse novo modelo de pensamento, a gente consegue organizar um sistema. Significa que essa a avaliação é de cada membro da família que Exato. compõe ali e Aham. também os desafios, porque de fato, como a gente já falou anteriormente, não é fácil exatamente você mudar drasticamente algumas situações por seu bem querer, Sim. né? Mas esses desafios que são enfrentados nesse âmbito para poder implementar essa saúde integrativa ali naquela família, naquele contexto familiar. Eu acho que hoje, na atualidade, o principal desafio que eu tenho como profissional e também dentro da nossa formação é a gente trabalhar crenças. Esse é o nosso principal desafio. Você entende muito bem isso. As crenças, isso é muito interessante salientar para vocês que estão nos assistindo. Os nossos referenciais de vida, eles são exercidos do zero, que é o recém-nascido, até o 12º ano de vida. É onde a gente forma as nossas crenças. Sim. Quem são os responsáveis pelas nossas formações de crenças? São as pessoas que a gente convive na fase inicial de vida. Mamãe, papai e depois aquelas outras pessoas que vão fazer parte dos nossos elos de relacionamento. Por exemplo, vô, vó, tio, tia, professores têm uma importância muito grande nisso, porque é uma fase onde a criança está entendendo uma pré-alfabetização, então isso influencia muito dentro dessa dinâmica. E essas crenças são criadas, e isso é muito interessante. Pensa comigo, você já brincou de tiro-alvo? O tiro-alvo ele tem várias bolinhas dentro de círculos menores até círculos maiores. Então eu sempre falo para os pais, pensam dessa forma. As crenças que nós temos que são enraizadas, que vêm da infância, é aquela menor bolinha do alvo. E aí nós temos várias outras crenças que são criadas dentro do nosso inconsciente, depois para o subconsciente, onde estão as nossas memórias, a longo prazo, as memórias afetivas. E a gente precisa, dentro desse contexto, trabalhar esse sistema de crença. E aí é o maior desafio. É muito simples e muito fácil eliminar as crenças mais superficiais. Só que aquelas crenças que estão mais enraizadas, que são os referenciais que a gente teve com pai e mãe, essas crenças elas estão embutidas no subconsciente como dor e como trauma. Exatamente. E trabalhar isso é o grande desafio que nós temos com a visão da saúde integrativa biológica, que é totalmente possível. Da forma como eu trabalho com as minhas mamães, eu dou sempre o exemplo, são donas de casa, enfim, né? Alguns papais também. O exemplo da cebola, né? Exato. Tirar a casca da cebola é tão fácil, você encosta, já cai. Mas e aí, para você tirar cada camada de cebola para poder chegar naquele núcleo, não? Exato. Levando para esse lado do que a gente está comentando, das crenças, a gente não pode esquecer do transgeracional.
Exatamente. O transgeracional hoje é um outro pilar da saúde. E a nossa formação, o nosso conhecimento, a nossa terapêutica traz esse conhecimento. Por quê? O que é o transgeracional? É aquilo que a gente carrega de papai e de mamãe, de vovô, de vovó, aquilo que a gente ouviu dentro de casa e tomou como verdade. E olha só que interessante, muito dessa verdade foi passada por outras pessoas. A gente usa uma frase que ela é muito significativa dentro da nossa formação e eu uso com meus pacientes. O ferido fere. Então, aquela pessoa que já vem ferida de outras gerações, ela vai continuar ferida. E do mesmo contexto, a hora que a gente se abre para um autoconhecimento, um processo terapêutico de transformação de vida, de cura, a gente complementa essa frase com o curado cura. Então, o ferido fere e o curado cura. E é tão lindo quando a gente percebe essa modificação, né? Essa transformação. E as pessoas falam, nossa, fulano mudou. Não mudou, não, Sérgio. Exato. Transformou. Existe essa transformação. Agora, conta pra gente, no mundo tecnológico, como que essa tecnologia pode ajudar também nessa questão? Isso é um outro desafio que nós estamos passando. Gigante, Gigante. Não? Você também produz conteúdo digital. E é muito interessante a maneira como as pessoas se comportam em relação a isso. Eu produzo conteúdo digital do meu trabalho integrativo, do meu trabalho sistêmico. E às vezes a gente abre lives para falar de conteúdos de muita relevância. Tive a oportunidade disso com uma referência na semana passada, onde nós falamos dos temperamentos. Olha, Temperamentos também tem tudo a ver com padrões de comportamento, crenças, traumas, uma coisa vai levando a outra. E olha só que interessante, Claudinha, nós falamos durante 50 minutos, nós tivemos uma média de audiência de 50 pessoas. Olha só como as pessoas, elas não estão atentas. Eu estudo muito a Bíblia e a gente, nesse mês, nesse início de ano de janeiro, eu parei para estudar um pouquinho sobre a sabedoria. E a sabedoria divina, ela é como ouro e como prata. Então esse conhecimento ele é maravilhoso e a gente poder levar essas informações para outras pessoas é magnífico, é extraordinário. Só que as pessoas elas não estão tendo essa vontade de buscar esse determinado conteúdo. Quando você pega alguém que está fazendo uma live, nada contra, com conteúdos irrelevantes, com que cada um possa na internet, bomba. Tem pessoas que têm audiência de 1.000, 10.000, 20.000 visualizações, entendeu? E assim, a gente infelizmente vive uma geração conectada, mas ao mesmo tempo desconectada. Porque os elos de conexão social, eles não existem. Pessoas estão sendo motivadas pela sua criança que existe dentro, que está buscando um sentimento, uma emoção, né, um padrão mental que só vai ser sanado, primeiramente por Deus, segundo pela família e terceiro pelo aquilo que você exerce dentro daquilo que é o seu propósito de vida. E eu vejo muitas pessoas perdidas em relação a isso. Consequentemente, uma pessoa vazia, se chega num Exato. núcleo de conversa, não sabe desenvolver uma conversa. Por né? exemplo, um bate-papo como esse que nós temos aqui, olha a quantidade de informações que nós estamos dando em um programa que a gente poderia marcar para vir conversar com vários outros temas de extrema relevância, que vai acrescentar conhecimento, que vai acrescentar terapêutica para você colocar em prática em casa, em coisas simples. Exatamente. Eu falo para os pais que chegam no meu consultório, gente, eu vou fazer o mínimo. Eu vou dar condições para vocês, só para a gente melhorar rotinas. E a gente precisa, com leveza e sutileza, pontuar. E vocês vão ver como esse ambiente vai ser transformado. Perfeito. Um dos desafios que a gente tem é esse. E a outra é estar utilizando essa ferramenta com essa visão e com essa abordagem terapêutica. Que nós vemos que a gente tem a internet, por exemplo, eu faço teleconsultas online. Então, por exemplo, eu atendo várias famílias da nível de Mato Grosso do Sul. Bacana. Aqui eu conversei um pouquinho com a sua staff e eles falaram para mim que o programa em si, ele tem uma propagação nacional. Então, depois vocês podem mandar mensagem pela Claudinha ou até mesmo para o programa. Se houver a necessidade, nós já temos a primeira turma com formação da saúde integrativa biológica que está atuando em algumas cidades do Mato Grosso do Sul. Perfeito. E aí nós temos profissionais para dar apoio de uma rede, entendeu? Então, com a teleconsulta, é um outro desafio, porque as pessoas ainda, elas são muito dependentes de estar indo ao médico. Sim. Né? Não que a função do médico ela não seja de importância, mas a gente tem essas terapêuticas, essas ferramentas para dar suporte, por exemplo, você aqui e eu nos Estados Unidos. Sim. Entendeu? Então, com o teleatendimento, com a tecnologia online, não existe fronteiras para o conhecimento, para a transformação e para viver aquilo que eu falo para os meus pacientes, né? A riqueza, né? A abundância que Deus tem para todos nós.
tanta coisa que a gente perde até de olhos, assim, de ver da imensidão desse amor de Deus por Exato, nós, né? sim. E quando você fala em relação ao estudo da Bíblia, que você foi lá em relação à questão da sabedoria, e aí não há como não fazer a conexão de que a sabedoria está totalmente conectada com a gratidão, Exato. que também é conectada, por exemplo, com prosperidade. Dias atrás nós estávamos falando também sobre essa questão de finanças, que foi o primeiro programa, inclusive, aqui no ano de 2024. Sérgio, como que a pessoa vai ser próspera devendo outras pessoas? Então não há como, né? Então quando você vem e traz que somente 50 pessoas em todo esse âmbito participaram, é exatamente isso. Quais são as nossas escolhas? Quais são nossas prioridades, né, As Claudinha? nossas prioridades, e nós devemos ser responsáveis por elas. Exato. E aí depois vai ficar questionando, né? Por exemplo, a lei de gratidão é uma lei magnífica. Por exemplo, vou abrir isso para você. O primeiro programa que nós estamos vindo para falar da saúde integrativa biológica é o programa Que Viva com Fé e bacana. Saúde, dentro da TV Imaculada. Então, dentro desse contexto da sabedoria, quando eu vim estudando, nas orações eu pedi, até me emociona um pouquinho, eu pedi para Deus para que as coisas esse ano fluíssem Sim. com uma outra perspectiva, com esse olhar, para que a gente pudesse entender se o projeto, se o propósito realmente era o que ele nos proporcionou, Da vontade dele, da vontade né? dele. E aí foi quando surgiu a possibilidade da gente estar conversando e estar vindo aqui gravar esse primeiro programa, trazendo todo esse conhecimento. E dentro de tudo que eu falo, de tudo que a gente estuda, a lei da gratidão, ela é muito importante. E você foi uma das pessoas, né, dentro do meu processo de crescimento e evolução como vida, que contribuiu muito, né, com o projeto dos Doutores Palhaços. Então, tá vindo aqui também, eu acredito que seja uma forma de gratidão para tudo aquilo que a gente já teve de história, né, num passado tão breve que quando você chegou aqui, você me abraçou e falou, nossa, faz tanto tempo que a gente não se vê, mas a energia, o carinho, o amor que a gente tem um pelo outro transcende, e isso é muito gostoso. Então, muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui hoje, levando esse conhecimento e esse sendo o ponto de partida. Sérgio, assim, nada por acaso. E aquilo que Exato. você falou no início, não, doutor? É no tempo certo, é no tempo de Deus de fato, e Ele vai mostrando o caminho, né? Quantas pessoas podem ser cuidadas através desse programa, né? E é exatamente isso, esse processo dessa caminhada, como eu falo, e não tem como não ser uma via de mão dupla. Quanto mais grato nós somos, consequentemente mais prósperos. Com certeza. Né? Então, é assim, um tema tão relevante para a gente poder falar e para que possa abrir realmente portas e aquele objetivo maior nosso, que é ajudar tantas pessoas que sofrem, né? Exato. A internet, a tecnologia tem esse viés, né? De ajudar, mas de ter o lado negativo, mas também tem uma infinidade de gama, de forma saudável para poder trazer para a gente, né? A gente já estourou o nosso tempo, mas ainda assim eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a relevância de um tema como este, querido. Eu gostaria de deixar a mensagem para vocês, que quando a gente se propõe a trabalhar com as pessoas, cuidar de crianças, a gente vê o quanto que as nossas crianças, o quanto que os nossos adultos, eles estão assim, sem referenciais, sem bons elos de conexões na vida. Isso é muito importante, eu costumo dizer também para os meus pacientes, pensa nisso que eu vou falar agora, leva isso como análise para esse ano que está iniciando. Nós somos a referência das 5 pessoas que nós convivemos. Então, isso é muito importante. Eu acho que dentro de um contexto para um ano que se inicia, esse ano é um ano que nós precisamos muito cuidar dos nossos referenciais, ou seja, aquelas pessoas que a gente coloca como prioridade dentro da nossa casa, dentro de um convívio familiar, dentro do ambiente de amigos. Por quê? Porque essas pessoas vão influenciar diretamente dentro de um comportamento, de um caráter, dentro de uma modulação do ambiente familiar. Outra dica também que eu deixo, produzam bons elos de conexões sociais. A pele é o nosso principal órgão de conexão social, assim como a afetividade. Então, olhem para os seus filhos, deem para eles a essência, a base daquilo que eles precisam, em vez de coisas que são supérfluas, que muitas vezes os pais, por falta de conhecimento, acham que estão fazendo bem presenteando, mas eles não estão presente. E deixo aqui também o convite para aqueles que quiserem participar da nossa formação da saúde integrativa biológica. Agora em fevereiro, do dia 1º ao dia 4, nós teremos o início da nossa segunda turma de formação. Estendo o convite para você também, seria um prazer e uma honra ter você conosco nessa jornada. E você pode
ser um profissional, se você quiser atuar com essas ferramentas que nós comentamos aqui, ou apenas viver o seu processo de transformação durante essa jornada. Agradeço a oportunidade, foi maravilhoso e espero, assim que a gente tiver a oportunidade, voltar aqui novamente com mais temas relevantes, para que a gente possa contribuir exatamente para isso, para que a gente possa esse ano viver com fé e saúde. Dr. Sérgio Germinari, organizador do método Saúde Integrativa Biológica em Campo Grande, uma honra essa pessoa linda, gratidão pelo seu sim aqui para a TV Imaculada, muita admiração pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Muito obrigado. Receba uma lembrança aqui no nosso programa. Deus abençoe cada vez mais a sua vida, a sua caminhada. Um beijo grande para toda a sua família e muito obrigada mais uma vez por você contribuir aqui com o programa, com a TV Imaculada, e as portas, claro, estão abertas para você. O tema que você achar, o recorte que você falar, pode correr aqui com o nosso Felipe, que a gente pode realmente, sem dúvida, trazer você novamente. Muito obrigada. Obrigado, viu? Deus te abençoe, Amém. viu? Todos nós. Amém. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez, Dr. Sérgio. Muito obrigada pelo seu sim aqui, a TV Imaculada. E como já disse, as portas aqui estão abertas para que você possa trazer outros temas relevantes nesse âmbito também. Então, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco. E, pessoal, programa Viver com Fé e Saúde quase chegando ao final, mas não há como encerrar sem chamar o quadro Viver com Saúde. E hoje, a nossa convidada, encerrando aqui no mês de janeiro também, é a psicóloga Catiúcia Albuquerque, que vai trazer para a gente aqui mais uma dica super importante acerca da saúde mental. Nós que já falamos aqui sobre o Janeiro Branco e lembrando que não se encerra em janeiro este cuidado com a saúde mental, é no decorrer de todo o ano. Psicóloga Catiúcia Albuquerque, é com você. Olá, Claudinha, estou aqui novamente para trazer a dica dessa semana. Vamos falar um pouquinho sobre o cuidado familiar? Sobre esse cuidado familiar, eu quero começar com a base da família, o casal. E falar sobre o casal é falar sobre a relação desse casal. Eu recebi um questionamento, uma dúvida, na verdade um auxílio profissional para um outro profissional em relação a uma esposa que estava passando por um período desafiador, filho, casa, exaustante. E nesse questionamento me foi indagado, já que essa profissional ia conversar com o esposo, que é a base ali, convive com ela, mas trabalha, no caso ela do lar, cuidando da casa, da família, dos filhos, foi me perguntado como teria um momento com ele para auxiliá-la, só que ela não estava presente, como que eu devo sugerir a ele que ela está passando por um momento exaustivo, um cansaço ali, não só físico, mas um cansaço mental, como que eu devo orientá-lo? Primeiro, quando você vai trazer a responsabilidade para o outro, se você não procurar saber como o outro se está, o que vai acontecer se nós fôssemos falar com aquele esposo? Olha, a sua esposa está passando por um período exaustivo, um cansaço mental, físico, ela precisa ali de um acompanhamento, de um cuidado especial, do seu apoio, sem saber como ele está, o que vai acontecer com esse companheiro? Provavelmente, de repente, se ele também estiver sufocado ali e aí ele receber mais essa demanda, será que ele vai conseguir auxiliar ela sem se cobrar tanto? Como que vai sugerir a uma pessoa mais uma atividade, mais uma responsabilidade, sem saber como esse outro está? Se ele estiver bem, ok, ele vai cumprir esse papel de uma maneira muito funcional. Mas se ele também não estiver bem, será que ele vai dar conta de auxiliar ela? Se ele não estiver bem, será que ele vai dar conta de ser o suporte para ela, auxiliar ela? Talvez não, porque se ele não estiver bem, o que ele também vai fazer com mais uma responsabilidade sobre as costas, sufocando ele? Ele também vai começar a sufocar ela, a cobrar. Olha, tem que ir para academia,
né? Provavelmente essa profissional pode ter sido ali a ginecologista dela, talvez a psicóloga dela. Não, a sua nutricionista falou que você tem que ir para academia, fazer um exercício. Olha, você precisa caminhar a tal hora. E aí essa esposa que já está sobrecarregada, que já está cansada de receber mais essa cobrança, o que vai acontecer naquela família? Aquela base que estrutura a família, ela vai ficar como? Ela vai ficar deficitária. Então, sugerir a essa profissional que recebesse esse esposo e conversasse com ele. Senta aqui, vamos lá, fala um pouquinho sobre você. Como que você tá? Como que você tá se sentindo? Acolhe o que ele te traz. Se ele também não estiver bem, ele também precisa de um acompanhamento. Porque para ele ajudar a própria esposa, talvez ele também precise de ajuda. E se ele também precisar, os dois precisam caminhar juntos, lado a lado, porque senão a balança vai fazer isso aqui, ó. E a balança fazendo isso aqui, em desequilíbrio, o que vem? O conflito entre o casal. Aí o que acontece com aquela família? O tempo atual. A família em pedaços, a família se desintegrando. Então, com esse cuidado para você, com a sua família aí de casa, tá, vamos juntos, vamos continuar, só que normalmente às vezes não é você, é o profissional do outro lado. Então, falar aqui é falar com todo mundo, para quem é profissional, para quem não é profissional, porque se esse paizinho, esse esposo estiver bem, claro que ao orientá-lo vai dar tudo certo, mas a gente não sabe como o outro está. Então, ao trazer uma demanda para o outro, procure sempre saber como ele também está, porque de repente a gente precisa fazer juntos, se unir juntos e superar juntos. Essa é a dica da semana, tanto para a família, você, mãe, pai, tio, tia, com quem você convive, e também para você profissional, porque nós também profissionais passamos mesmo um desafio, porque a gente tem a vida pessoal, mesmo que a gente estudou para aquilo, nós também temos os mesmos desafios a serem enfrentados assim como vocês. Essa é a minha partilha da semana, espero ter contribuído. Agora é com você novamente, Claudinha. Um grande beijo e também um abraço. Catiúcia Albuquerque, gratidão pelo seu sim, minha querida, aqui conosco no mês de janeiro, no primeiro programa do ano de 2024. E eu quero que em breve você esteja aqui de forma presencial para a gente poder falar sobre esse trabalho tão maravilhoso que você desenvolve aí como psicóloga também. Então, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui para a TV Imaculada. E você que está chegando agora, o programa já está quase se encerrando, mas você pode acompanhar nas reprises que acontecem no decorrer da semana ou também pelo nosso canal do YouTube. Ai, 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 isso mesmo, Rede Imaculada de Comunicação. Clica em inscrever-se se você ainda não é inscrito, curte, comente, compartilhe se você gostou da nossa entrevista, para que outras pessoas também possam ter esse privilégio de poder ter um conhecimento um pouquinho maior acerca da saúde. E também, sendo assim, você nos ajuda a fazer crescer o nosso canal aqui da TV Imaculada. Vocês também podem, gente, fazer o nosso Viver com Fé e Saúde dando sugestões de pauta. No próprio canal do YouTube você pode comentar lá, dar a sugestão de pauta. Se você tiver um profissional também que possa participar aqui conosco, você já pode colocar lá. Ou também ligar para os nossos contatos, 67-3349-2358. E você de todo o Brasil, mas só se falar pelo WhatsApp, não é, pessoal? No 67-99347-0532 vai ser uma alegria imensa ter a participação de vocês também dando essa sugestão de pauta. E agora eu quero dizer para vocês sobre essa parceria de alegria, de sofisticação, de beleza, gente, com a Armilei de Modas, que mais uma vez me veste. Gente, é de um conforto tão grande as peças da Armilei de Modas e também, gente, de uma mágica maravilhosa no sentido de você fazer brilhar a autoestima da mulher, fica elevadíssima. @Armilei de Modas, eles estão no Instagram e também você pode entrar em contato pelo 67999760465. Um beijo para todos vocês. Entrem na página do Instagram e vocês vão ver peças maravilhosas e conversem com eles lá pelo direct ou então pelo próprio WhatsApp. 999760465. Arlete, muito obrigada mais uma vez por essa parceria de sofisticação e beleza. Nosso Viver com Fé e Saúde chegou ao final
Mas vocês podem acompanhar, como eu já falei, as reprises no nosso canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Uma alegria muito grande ter todos vocês acompanhando a nossa programação aqui da TV Imaculada. Desejo que todos tenham uma semana abençoada, produtiva e cheia da graça de Deus. Um abraço para todos vocês, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!